Hoje a ideia desse vídeo é a gente bater um papo e eu contar um pouquinho sobre a minha trajetória empreendendo, os erros e acertos que eu tive montando máquina de vendas, fazendo funil de vendas e dividir um pouquinho aqui dessa trajetória, dessa construção de máquina de vendas. Muita gente me liga nesse processo perguntando se eu tenho a receita da canja. E a verdade é que quando você está construindo máquina de vendas, quando você está desenhando um funil de vendas, você não tem uma receita pronta. É muito teste, erro e acerto. E aí, lógico que a gente, como empreendedor, não quer errar, né? Mesmo porque isso custa tempo e dinheiro e também pode nos causar um problema com os clientes. Mas a forma de você construir uma máquina de vendas, um funil de vendas, é essa. Não existe uma receita pronta para isso. Por mais que eu veja vários vídeos de gurus de internet vendendo, dizendo que estão faturando aí 50 mil por mês, sem saber codar, sem estruturar nenhuma operação, e eu não consigo acreditar nisso porque quem já tracionou, quem já escalou, quem já teve faturamentos nesse nível, sabe a trabalheira que tem por trás de fazer tudo isso. Então, o objetivo desse papo aqui é trazer experiência, é trazer verdade e também passar um pouquinho aqui das experiências que eu tive nesse processo, né? Erros e acertos, como eu mencionei. Então, vamos lá. A minha segunda empresa que eu tive, eu cheguei a atender ali 17 estados simultâneos, eram vários clientes, só que o que acontecia, né? Eu tinha um problemão na operação dessa empresa. As ferramentas que a gente utilizava dentro dessa empresa, elas não se conversavam. Então a gente utilizava CRM, a gente chegou a usar Pipedrive, Mosquitch, depois a gente utilizava ClickUp para fazer a organização das tarefas dentro da empresa, depois a gente utilizava um software próprio para atender os clientes. E nisso as informações se perdiam. Então o que o cliente tinha conversado lá no comercial já não entrava na implantação e já não ia para o atendimento, porque as informações se perdiam no meio do caminho. E dessa dor, desse problema que eu tive dentro dessa empresa, de crescer com esses ruídos de comunicação ali dentro que afetavam diretamente o cliente, eu resolvi desenhar o Agada Report, que é uma ferramenta que ele entende todo o fluxo, toda a jornada do cliente focado no pequeno empreendedor. Porque eu pensei, se eu tenho essa dor, provavelmente outros pequenos empreendedores também tenham. Né? E aí eu fui fazendo pesquisas, fui conversando com outros empreendedores e entendendo que esse fluxo ele não estava bem definido, muito porque precisa-se de investimento para fazer todo esse fluxo e nenhuma ferramenta fazia esse fluxo completo, né? Você tinha que fazer as ligações, as APIs entre essas ferramentas para ter toda essa informação centralizada num lugar só. Então, por ter essas dificuldades, tanto de implantação ou de simplesmente parar no meio da operação que já está estabelecida, por mais caótica que ela esteja, parar para implantar um sistema, parar para escrever um procedimento para iniciar um sistema é algo que é difícil para o pequeno empreendedor. Então, o Agada Report ele nasceu muito desse sistema, né? dessa necessidade identificada primeiro por mim, na minha vivência, e depois através das entrevistas com outros empreendedores. Então, para falar um pouquinho sobre todas as etapas que ele contempla, a jornada do cliente, tem vídeo aqui no canal falando sobre a jornada do cliente com a Raquel Ramos, que é uma expert no assunto. Ela inclusive cita esse problema de não comunicar as ferramentas que se usa na jornada do cliente. E jornada do cliente inicia já na prospecção do cliente. Então, quando a gente está falando do topo do funil, que é a primeira camada, quando você está se mostrando para o cliente. E hoje em dia o mercado mudou, a gente está em 2025 e esse mercado ele não é só offline. A gente não consegue mais só sair da faculdade e ter um conhecido, um tio, um parente que começa a te indicar e a fazer a tua carteira de clientes. Hoje em dia você precisa estar no offline, ter esse processo da indicação, mas também estar no online. E isso dificultou a vida do empreendedor no sentido de por onde eu começo são muitas opções, né? Então a gente está recebendo overdoses de informações, overdoses de estratégias validadas, de gurus que falam que faturam X, que faturam Y, e a gente fica na dúvida de
por onde começar. Então esse vídeo também vai falar sobre funil de vendas e principalmente sobre o topo do funil, como que eu prospecto clientes, principalmente no topo do funil, né? Como que eu faço isso? Então, primeiro de tudo, topo do funil, eu digo sempre, já falei, que não é só um tipo de entrada de clientes que você tem que fazer. Então, eu vou postar no Instagram. Ok, posta no Instagram. Mas qual outra ação você vai deixar ativa mensalmente? Você vai ter que estar trabalhando ativamente mensalmente para você conseguir atrair interessados no teu cliente, né, no teu serviço, no teu produto, para você poder ligar para esse possível cliente que ainda não entrou na tua base e começar a oferecer, mostrar teus diferenciais para fazer o fechamento de um serviço, de um produto. Então, eu sempre falo que pelo menos 2 formas de prospecção ativa no online, você tem que deixar elas funcionando mensalmente. Uma das formas é você deixar uma landing page ou o seu site funcionando. E outra forma é através de postagens, através de provocações, através da criação de vídeos, de formas de conteúdo. Então, essas são 2 formas que você tem de deixar ativa essa prospecção de clientes. E no offline, que também tem que ser trabalhado, é a ida até eventos, participar de comunidades, conversar com o cliente, panfletagem às vezes funciona muito ainda. Então, o papel ainda funciona em diversos setores. No setor que eu atuo, que é o mercado de condomínios, a panfletagem ela funciona. Então, você tem que ir trabalhando essa prospecção de forma ativa e fazendo uma boa entrega, um bom trabalho para você chegar na tão querida, né, tão desejada indicação, que é a forma mais rápida de você fazer o cliente chegar no fundo do funil. Então, o topo do funil é você trabalhar formas de você chamar a atenção do teu cliente. Topo do funil é isso. Como que você faz as pessoas clicarem no teu conteúdo, olharem para a tua página, olharem para você e falar, eu acho que eu vou querer fazer um orçamento com esse profissional. E nessa minha trajetória empreendedora, eu desenvolvi uma estratégia para o online, que é uma calculadora. Laura, foi você que desenvolveu? Não, é uma estratégia que diversas empresas utilizam, que é você entregar algo para o teu cliente, para o teu possível cliente, logo na chegada, logo quando você vai se apresentar a ele, você já faz uma entrega de valor a ele. Então, tem diversas empresas que utilizam essa estratégia de você fazer uma calculadora. Por que calculadora? Porque você acaba trazendo para o racional desse cliente já algo que ele precisa raciocinar sobre o que ele precisa, né? Às vezes o cliente busca a gente e ele não sabe o que ele precisa necessariamente. Então, você precisa também, na prospecção, fazer uma orientação ali, quase uma consultoria para você auxiliar o cliente também no orçamento ideal referente ao que ele precisa, a necessidade dele. Essa calculadora que eu desenvolvi, ela chegou a trazer leads, foi feito campanhas de marketing pago com ela, e ela chegou a trazer leads de 83 centavos, né? Então foram leads custando menos de R$1, o que no marketing pago é um valor, um resultado muito bom, é um valor expressivo. E essa calculadora, ela como eu mencionei, a minha área, né? Eu atuo com condomínios. Então, essa calculadora, ela traz ali um planejamento de manutenções anual. Então, não tem todos os sistemas dentro dessa calculadora, mas o cliente ali, o síndico, o decisor do condomínio, ele digita as informações do condomínio dele e ele recebe ali o valor de um aproximado, né? Uma estimativa de um custo anual de manutenções prediais da edificação que ele preencheu as informações. Com isso, o cliente ele já fica mais interessado, ele fica ali tendendo a te ligar para dizer, poxa, ou não fechou com o que eu tô gastando, e aí você precisa ali na prospecção já fazer essa consultoria, ou esse cliente simplesmente vai deixar o contato dele para você fazer uma prospecção ativa, para você ligar para ele e falar, oi querido, eu vi que você, né, oi cliente, eu vi que você deixou seu contato aqui, se interessou nessa calculadora, nesse e-book, nesse vídeo, e eu gostaria de oferecer meus serviços porque eu atendo uma necessidade que eu vi que é sua, e aí você já vai fazendo um filtro no funil, descartando pessoas que simplesmente são curiosas, que clicaram na tua campanha para ver o que era aquela calculadora, aquele vídeo, aquele e-book, ou
pessoas, possíveis clientes que realmente estão interessados no teu serviço e que vão fechar. E isso é o funil. É você fazer essa filtragem, né? Você entendendo. Então, a boca do funil, o topo do funil, o objetivo é você trazer o máximo de números possíveis. E aí você fazer essa filtragem através de uma ligação, através de contatos, através de e-mail marketing, com essas pessoas que se cadastraram, que entraram, que se interessaram no teu serviço, para ver se elas realmente estão no momento de fechar ou se elas simplesmente estão ali visando ali um orçamento ou entender um valor de algo e simplesmente por curiosidade não vão fechar um serviço ou um produto com você nesse momento. Então, a prospecção, o topo do funil é muito isso, né? E aí o cliente que realmente fechou esse serviço, que passou nessa entrevista, né, que se interessou, pediu um orçamento, ele passa, então ele desce ali para o meio do funil. Esses clientes que demonstram que são interessados, que são o seu público-alvo, eles ficam no meio do funil e você tem que alimentar esse meio do funil para convencer ele a ir para o seu fundo do funil, que é, enfim, o fechamento de um serviço. Então, por isso que chama funil, né? É uma boca grande no topo do funil e aí você passa para o meio do funil esse cliente e no final você filtra quem vai realmente fechar esse serviço com você ou não. Então, essa calculadora, na minha trajetória de construção de máquina de vendas, foi um acerto muito grande, porque usou elementos que fazem muito sentido para fazer um fechamento de um serviço. E essa calculadora, inclusive, ela virou um infoproduto aqui da Ágada e ela está sendo comercializada através do link que eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição desse vídeo para você olhar e se inteirar. Não é só para parte de condomínio, de engenharia civil que pode ser utilizada essa estratégia, qualquer setor pode utilizar essa estratégia, porque justamente ela traz o cliente ali para o racional, ele já não faz uma compra tão emocionada, né? Ele não vem tão na emoção fechar. Serviço, muito difícil você fazer uma compra na base da emoção de um serviço. Normalmente você tem esse fluxo aí de convencimento do cliente e ele tem que passar por esse funil, essa jornada até ele fechar o serviço. O Ágada, voltando à história da ferramenta, né? Por que ela veio? Eu tinha que parar a equipe, quando eu tinha uma ideia, né, de prospecção, que eu ia testar uma estratégia, eu tinha que parar a equipe e pedir para desenvolver uma página em HTML. Tem sites também que fazem landing pages em IA, mas elas dão ainda uns bugzinhos, aí ainda não está perfeita para trabalhar com isso, então dá ali uns probleminhas na landing page feitas por IA. Então eu tinha que parar o time, fazer a página em HTML, ou adquirir uma ferramenta própria para isso, né? E fazer essa landing page. E aí eu fiquei pensando nessa dificuldade que o empreendedor tem, onde o pequeno empreendedor principalmente não tem uma equipe, não tem uma estrutura e não tem capital suficiente para contratar 1.500 ferramentas para fazer isso. Então o Ágada, através do Ágada, é possível criar landing pages em 5 minutos praticamente, onde simplesmente você clica ali no botão de adicionar uma landing page e você consegue fazer então várias páginas, né? O ideal é sempre fazer um teste A/B, ver qual estratégia, né? Desenhar 2 estratégias pelo menos e ver qual que está convertendo, qual está trazendo leads e leads direcionados, leads que te interessam, né? Que tem algum interesse ali no teu serviço. E a Ágada, ela tem esse módulo então da landing page. E para facilitar esse fluxo de conversação, esses pessoas que se cadastram nessa landing page, elas já caem no fluxo do CRM, onde já tem o funil desenhado dentro da ferramenta do Ágada. E quando a pessoa clica, né, fez a ligação, conversou, viu que está interessado, quer proposta, o CRM ele já é linkado diretamente com o banco de clientes dentro da própria ferramenta, que você simplesmente clica no botão lá, convertir do cliente, e ele já entra no banco de clientes, e aí você consegue já extrair relatórios, já consegue agendar agendas, compromissos já direcionados a esse cliente. Então é uma função ali que facilita muito, porque tudo está interligado. Então o Ágada é isso, ele é
o fluxo, né, a jornada do cliente desde a entrada dele até a prestação de serviço linkada numa ferramenta só. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu vou fazer um convite para você se inscrever no canal. Aqui a gente já tem vídeo falando sobre máquina de vendas, a gente já tem vídeo falando sobre análise de mercado e a gente tem vídeo falando sobre jornada do cliente também. Então eu vou fazer um convite para você se inscrever e comentar também se você gostou desse estilo de conteúdo, onde a gente bate um papo aqui no YouTube e eu acabo dividindo experiências que eu tive na minha trajetória empreendedora. E se você quiser conhecer os produtos do Ágada, quiser conhecer a ferramenta Ágada Report, quiser conhecer a calculadora, eu vou deixar os links aqui embaixo para você clicar, acessar ou entrar em contato também comigo para agendar uma reunião, uma demonstração da ferramenta.